Tessalonicenses, capítulo 2, e nós vamos ler hoje do verso 17 até o verso 20, e nós vamos expor verso a verso. E o título dessa mensagem, eu creio que você já viu, é o amor de Paulo aos irmãos. Eu e vocês, mediante essas exposições, nós vamos aprender como nós devemos amar os nossos irmãos em Cristo Jesus. Aqui o título está o apóstolo Paulo, mas deveria ser o amor do Jean, deveria ser o seu amor. Nós temos que ter esse coração. Então abra sua Bíblia, pega uma caneta, pega o seu celular para você anotar todos os ensinamentos desse dia no nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17, a santa palavra do Senhor diz assim: Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçando-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que tenho de vocês. Quisermos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Verso 19. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em quem nós nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento ao Senhor. Um momento de exposição das suas sagradas escrituras. Me use com fidelidade para ministrar ao coração dos meus irmãos o que o Senhor quer, o que o Senhor quis ao inspirar o apóstolo Paulo. Toma o coração dos meus irmãos, que essa semente, que a sua palavra possa cair numa terra boa, e essa semente possa germinar, frutificar, esses frutos possam permanecer. Que os meus irmãos, e principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes. No nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele havia deixado essa cidade, corrido. Ele saiu depressa dessa cidade. E lá no capítulo 17 de Atos, onde fala da implantação dessa igreja, tem esse relato. Paulo saiu corrido por causa das perseguições, mas esse não era o desejo do coração. Paulo queria permanecer um pouco mais com esses irmãos. Então, por mais que Paulo tinha corrido, o desejo do coração do apóstolo Paulo era voltar em uma oportunidade. Então é isso que nós vamos trabalhar aqui nessa tarde. Nós vamos ver o amor do apóstolo Paulo por esses irmãos. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, e lendo mais uma vez com você, é o verso 17, que está escrito assim: Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçando-nos ainda mais para vê-lo pessoalmente, pela saudade que tenho de vocês. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui do verso 17 é que Paulo ama essa igreja. Paulo tem saudade desses irmãos. Paulo não conseguia estar presente, mas Paulo levava esses irmãos no coração. Paulo nos ensina que o verdadeiro amor, meus irmãos, vence qualquer trauma. Paulo poderia estar traumatizado, porque ele viveu experiências difíceis nessas cidades. Ele teve que sair corrido, porque senão ele poderia ser morto por causa da perseguição. E se fosse eu e você, talvez a gente nunca mais queria voltar para esse lugar. Porque foi um ambiente, foi uma geografia que nos traumatizou. Mas Paulo nos ensina que o amor vence os traumas. O apóstolo Paulo quer ministrar no meu e no seu coração que quando verdadeiramente nós amamos, meus irmãos, por mais que nós passamos por dificuldades, nesse ambiente, nessa geografia, o amor é maior do que tudo. A palavra do Senhor vai falar que o perfeito amor lança fora todo medo. O amor está acima de qualquer trauma, de qualquer dificuldade do passado. Então, se nós verdadeiramente amamos, nós temos que vencer as dificuldades da nossa vida.
Como eu falei, em Atos 17, Paulo implantou essa igreja, mas Paulo teve que sair correndo por causa das perseguições. Temos que ter, meus irmãos, a maturidade de Paulo para amar as pessoas, as geografias, porque Paulo não amava só as pessoas, Paulo amava essa cidade, independente dos acontecimentos. Que eu e você possamos ter esse coração, que eu e você possamos ter essa maturidade. O outro ponto, ainda no verso 17 que nós aprendemos, é que o amor nos coloca em risco. Como eu falei, o apóstolo Paulo, ele foi perseguido. Ele foi perseguido nessa cidade. E ele queria voltar para essa cidade, como assim? As coisas mudaram agora, pastor? Agora o Estado, o Império Romano já é cristão? Não. O Império Romano vai se tornar cristão no século III, no século IV depois de Cristo. Aqui nós estamos falando do século I. A perseguição ainda existia. Mas por amar essa igreja, por amar esses irmãos, o apóstolo Paulo está disposto a se comprometer por amor dos irmãos. Então é isso que eu e você temos que aprender, meus irmãos. Que o amor vai nos colocar em risco se verdadeiramente nós amamos. Porque 1 Coríntios, capítulo 13, vai falar que o amor tudo sofre. O amor não faz cálculo. É por isso, meus irmãos, que existem missionários nos países ainda hoje perseguidos. É por amor pelas vidas que estão lá. É por amor, meus irmãos, que pastores acordam de madrugada para atender as suas ovelhas. O amor vai nos tirar da zona de conforto. O amor, em muitos momentos, vai nos colocar em risco. Então, meus irmãos, para eu e você, a gente puder viver esse amor biblicamente, nós temos que deixar de ser calculistas. Talvez você não consiga amar como o amor de Paulo pelos Tessalonicenses, porque você é muito calculista. Você quer um sentimento que você vai ganhar com isso. Não, meus irmãos, nós temos que pensar em dar e não ganhar. Deus entregou o seu verdadeiro e seu único filho. Eu não sou pai, mas todos os pais, e se você é pai e está me assistindo, você tem que concordar comigo. O seu bem mais precioso, quem que é? É seu filho. E Deus prova o seu amor para conosco quando Ele entrega o seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Olha como nós não sabemos o que é amor, meus irmãos. Amor não isenta o sacrifício. Na verdade, se existe amor, tem que haver também sacrifício. Então, por isso que Deus, Ele nos ama de tal maneira, a ponto de sacrificar o seu filho. E, meus irmãos, a figura de Deus Pai e de Deus Filho são difíceis. Qual que foi a maior dor? A de Jesus? Os cravos? A dor moral? Os pecados sobre eles? Ou a dor de um pai de entregar o seu filho? Deus Pai sofreu também. Então o amor vai nos levar ao sofrimento. O amor vai nos levar ao risco. Mas isso não deve nos fazer parar de amar. Nós temos que continuar amando, apesar disso. Convite, meus irmãos, dessa exposição de Tessalonicenses que nós estamos hoje, é nos levar a amar os nossos irmãos verdadeiramente. Não da boca para fora, e sim com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Paulo queria visitar esses irmãos. Paulo tinha esses irmãos no coração. Mesmo ele tendo sofrido no passado, Paulo não deixa esses traumas o traumatizar, o paralisar. Que possamos, meus irmãos, aprender com o apóstolo Paulo. Verso 18, vamos ler mais uma vez. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. O que eu quero destacar aqui com você é que o apóstolo Paulo foi impedido de encontrar essa igreja. E o primeiro ponto aqui desse verso 18 é Paulo está revelando para os irmãos o motivo de sua demora.
Então Paulo não tinha voltado ainda em Tessalônica, não foi por causa que ele não tinha vontade, não foi por causa que ele não tinha ainda tentado, mas foi pelo impedimento de Satanás, pelo impedimento do reino das trevas. Meus irmãos, Satanás é o inimigo, é o opositor da evangelização. Ele não quer que as pessoas sejam alcançadas. Mas o que eu quero destacar com vocês aqui é o quê? Em Atos capítulo 16, na segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo faz ali junto com Silas, e aí depois ele vai para Filipos, e depois de Filipos ele vai para Tessalônica. Antes dele ir para Filipe, e ali depois para Tessalônica, ele ia para outro lugar, ele ia para a Ásia. E aí o Espírito Santo de Deus o impediu e direcionou ele ir para Filipos, para depois ir para Tessalônica, para depois ir para Bereia, para fazer aquela rota. O que eu quero chamar a atenção para você? Em um momento, o Espírito Santo de Deus o impediu. Em outro momento, Satanás o impediu. O que eu e você temos que ter, meus irmãos, é sensibilidade de entender quem nos está impedindo. Que Deus nos livre de continuar quando Deus está nos impedindo de ir. Mas que Deus nos livre de desistir, que quando o diabo que está nos atrapalhando. Então, esse relato bíblico é interessante, ligando, a Bíblia, Atos, Tessalonicenses, para a gente entender esses princípios, que em alguns momentos das Escrituras, Deus impediu, e em outros momentos Satanás impediu. Agora você tem que orar, agora você tem que refletir, agora talvez nós temos que conversar, para saber quem que está te impedindo talvez de fazer algo. Se for Deus, glória a Deus, Senhor, continua nos impedindo e nos leve para o caminho que o Senhor quer. Mas se for Satanás, não. Nós temos que lutar, nós temos que fazer algo e não aceitar o poder e o reino das trevas. Glória a Deus. Satanás, meus irmãos, outro ponto aqui, é que Satanás, ele se opõe à comunhão. Satanás, ele é o opositor, não só da evangelização, mas também da comunhão. Então, eu e você temos que entender, que quem me leva e te leva a brigar com os seus irmãos, é Satanás. Quem te leva a criar as contendas, é Satanás. As brigas, a falta de perdão, é Satanás. Você acha que é Deus que está no meio dessa briga familiar aí? Que talvez hoje, dia 24, um dia importante para nós, um dia de reunião familiar, talvez você não vai se reunir com a sua família. Você acha que é Deus que está nisso? Não é. É Satanás. Mas eu e você, em muitos momentos, nós não temos o nosso pisca-alerta ligado. Nós não estamos entendendo as situações. Satanás, ele é o opositor da comunhão, meus irmãos. É ele que quer que você fique com esse coração fechado e que você não perdoe o seu irmão em Cristo Jesus. E que você não perdoe o seu irmão de sangue, os seus pais. Meus irmãos, entenda algo. Satanás quer te livrar do certo, que é a comunhão. Satanás não te livra do errado, ele te livra do certo. Ou melhor, te impede, Quem livra é Deus, ele te impede. Então, aproveita esse dia, aproveita esse programa que você está assistindo. E entenda, meus irmãos, que Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar o seu casamento. Então, perdoe. Porque quem está atrás dessa falta de perdão é Satanás. Amém? E o terceiro ponto, ainda no verso 18, que eu quero destacar com você, é que nós temos que ser equilibrados sobre a figura de Satanás. Então, meus irmãos, o que eu e você temos que aprender? Nós não temos que subestimar Satanás como se ele não existisse, tá? É um erro.
Mas a gente não pode superestimar, achando que ele é igual a Deus, está lutando 50-50. Não, meus irmãos. Satanás está debaixo dos pés do nosso Deus. Ele sim, ele é o nosso inimigo. Eu tenho que concordar com você. Mas eu e você temos que entender o nível disso. Então, todo extremo é ruim. 8 ou 80 é ruim. Você falar, não, Satanás, não é nada. Ele nem faz nada contra a gente. Está errado. Ele se opõe a quem te leu. Mas também se você falar, nossa, Satanás é todo poderoso, agora o que será do Jean? O que será da Igreja Batista Lagoinha? Porque Satanás se levantou. Não temos que também ter esse coração. Nós não temos que ter medo de Satanás. Entenda isso. Então, como que nós podemos lidar com Satanás? No texto. O apóstolo Paulo nos ensina como nós devemos lidar com ele. Vamos ler mais uma vez o verso 18, só para você entender. Na parte B, mais 2 vezes Satanás, porém, nos impediu. Então, Satanás estava impedindo o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo não conseguiu ir. Então, acabou a obra de Deus, porque Satanás impediu, então, nossa, acabou a igreja. Não, meus irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo fez, e olha o que eu e você devemos fazer. O apóstolo Paulo, meus irmãos, entendeu, e eu e você temos que entender que sim, existe uma guerra espiritual. Isso é verdade. Mas nós não podemos cair no misticismo. Nós não podemos. O apóstolo Paulo não fez igual muitos irmãos fazem, declarou. O apóstolo Paulo não determinou. O apóstolo Paulo não pegou a espada para guerrear. O apóstolo Paulo simplesmente mandou Timóteo. O apóstolo Paulo não fez campanha de 7 dias das sextas-feiras aqui na igreja. Não, jejum de 40 dias. Não fez isso. O apóstolo Paulo estava sendo impedido, ele foi e enviou Timóteo. Olha como é simples de vencer Satanás. O que eu e você temos que parar é de mistificar a nossa fé. De trazer elementos que nem são da nossa fé. São de fés que nós intitulamos como fé falsa. Porque nós cremos que a única fé verdadeira é a nossa. E aí a gente está pegando e trazendo nome de demônios, meio de exorção de demônios. Sendo que os passos para lidar com Satanás, que é real, está na Bíblia. Então vamos sair desse lugar de misticismo, que a Bíblia não nos convida, que Jesus não fez. Que possamos aprender como Paulo. Satanás está me impedindo? Amém. Timóteo, vai lá para mim. Timóteo foi. E fez a missão que o apóstolo Paulo deveria fazer, mas ele estava sendo impedido. Amém? Então, não é 8 nem 80. Satanás não deixa de existir, mas também ele não é nivelado com Deus. Entenda isso. Guarde o seu coração. Agora no verso 19, no verso 20, nós vamos ver como o apóstolo Paulo olha para esses filhos na fé. Como que é o coração do apóstolo Paulo para olhar esses filhos na fé. Verso 19, olha o que o apóstolo Paulo diz. Pois quem é a nossa esperança? Alegria ou coroa? Em quem nos gloriamos perante o Senhor na sua vinda? Não são vocês? Então, meus irmãos, a maior esperança do apóstolo Paulo era a salvação desses irmãos. Paulo entendia, meus irmãos, que a salvação desses irmãos era mais importante do que tudo. O que era importante para o apóstolo Paulo não era ele ter dinheiro, não era ele ter conforto. Era esses irmãos ser salvo. Essa era a coroa. Essa é a nossa esperança, alegria e coroa em quem nos gloriamos perante o Senhor. Não são vocês. Eles que eram a alegria do apóstolo Paulo. Meus irmãos, eu te pergunto e eu quero que você reflita nesse sábado à tarde. Qual que é a sua alegria? O que te motiva? O que enche o seu coração? Dinheiro, status, curtidas, carros? Meus irmãos, se você tem esse coração, você está errado. O que tem que encher o nosso coração, o que tem que alegrar o nosso coração, é a salvação dos perdidos. É as pessoas como nós, que anos atrás estávamos longe, vim
para Cristo. Essa é a maior bênção da nossa fé. Não é dinheiro, meus irmãos, não é status, não é conforto. Porque essa igreja era perseguida, muitos irmãos morriam, mas eles estavam felizes. Paulo estava feliz, porque o mais importante é estar em Cristo Jesus. O mais importante é ser salvo. Eu e você, nós temos que acertar a nossa rota. Muitos momentos nós temos perdido o real sentido da nossa fé, achando que ser cristão significa ter dinheiro. Ser cristão significa não ter problema. Não, meus irmãos, mentiram para você se alguém te prometeu isso. Nós vamos passar por poucas e boas, por dificuldades. Todos os apóstolos morreram pobres. Todos, exceto João, foram martirizados. Morreram por causa da fé. Hoje nós temos apóstolos bilionários, com fazendas, com iates, com Ferraris. Mas essa não é a fé em Cristo Jesus. A nossa fé, meus irmãos, em muitos momentos, vai nos levar a sofrer o dano. Vai nos levar a abrir mão de coisas. Vai nos levar a abrir mão da nossa segurança, como o apóstolo Paulo cogitou abrir. Nesse momento, né? Porque ele abriu em vários momentos e acabou morrendo por causa dessa fé. O apóstolo Paulo foi em Filipe e ali foi perseguido, foi preso. Não desistiu, foi para Tessalônica, foi perseguido também, fugiu. Por onde ele passava, ele era perseguido, mas ele não parava de pregar o evangelho. O amor que ele tinha pelos eleitos era maior do que tudo. Era maior do que qualquer conforto emocional que ele poderia ter. É esse coração, meus irmãos, que eu e vocês, nós temos que ter. Essa que é a nossa verdadeira alegria, é a salvação dos irmãos. Paulo sabia que essa igreja era uma igreja perseguida. E por ser uma igreja perseguida, era uma igreja que passava necessidade. Porque a perseguição, meus irmãos, em muitos momentos era morrer, sim. Mas em outros não. Em alguns momentos, era simplesmente você perder o seu emprego. É você perder sua casa. É você perder os seus filhos. É você se tornar escravo. Mas mesmo assim eles não abandonavam a fé em Cristo Jesus. Eles permaneciam dia após dia nessa fé em Cristo Jesus. Que esse seja o meu, que esse seja o seu coração, que possamos ter esse amor que o apóstolo Paulo teve, que eu e você possamos ter também. Verso 20, último verso dessa exposição de hoje. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo reafirmando o que eu acabei de falar. Essa alegria e essa glória que esses irmãos tessalonicenses são. A glória de Paulo, a glória dessa igreja. O coração do cristão não é sucesso terreno, não é dinheiro, e sim a salvação. Responda a pergunta que eu fiz agora mesmo. Qual que é a sua alegria? Paulo fala que eles são a alegria de Paulo. Qual que é a sua alegria, meus irmãos? A nossa alegria tem que ser a pregação do evangelho. A nossa alegria tem que ser a salvação de pessoas. A nossa alegria tem que ser a unidade. Nós vamos ser conhecidos como filho de Deus, segundo o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, quando nós fomos identificados como pacificadores. E em muitos momentos, os cristãos, os protestantes, os evangélicos, é que são os problemáticos da família. É eles que não querem hoje se reunir com a família, porque eles são espirituais. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que possamos amar o que Deus ama. E não se alegrar com o que Deus odeia. O quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. Então, meus irmãos, se queremos honrar a Deus, nós temos que andar em unidade. Com os nossos irmãos em Cristo Jesus, é claro, mas também com os nossos familiares. Para alcançar até aqueles que não foram alcançados ainda pela fé em Cristo Jesus. O que alegra o seu coração?
Qual que é a sua esperança? Qual que é a sua busca? Meus irmãos, entenda que o mais importante que nós podemos ouvir de alguém é ouvir do próprio Deus, servo bom e fiel. É ser conhecido como Enoque foi conhecido. E Enoque andou com Deus. Não adianta nada, meus irmãos. Você está na calçada da fama. Fizer uma estátua de você. Fazer um monte de coisa e aplausos nesse mundo. Mas você ser reprovado no céu. Que eu e você possamos nos deleitar no que é justo, no que é santo, no que é verdadeiro, no que realmente é bom. Que eu e você possamos ter esse coração, o coração do apóstolo Paulo. Tenho aqui 3 aplicações para mim e para vocês, mediante a exposição desse texto. Primeira delas, temos que amar mais as pessoas. E amar significa ter a possibilidade de sofrer. Mediante essa exposição, mediante o exemplo de Paulo, a palavra do Senhor, não é o Jean, a palavra do Senhor nos convida a amar mais as pessoas. Mesmo que isso vai nos levar a sofrer. Mesmo que isso vai nos levar a uma possibilidade de dano. Mas eu e vocês, nós temos que amar as pessoas. Que esse amor do apóstolo Paulo, que é um amor cristão verdadeiro, ele possa nos motivar a amar mais as pessoas. Segunda aplicação, Satanás é o opositor da obra de Deus. Eu e você temos que entender essa verdade. Satanás é o opositor. Principalmente, mediante o tema que nós estamos trabalhando hoje, o amor de Paulo aos irmãos, o amor de Jean aos irmãos, o amor seu aos irmãos, o amor que nós temos que ter aos irmãos. Principalmente nesse tema de hoje, Satanás, ele é o opositor. Ele não quer que você tenha comunhão com ninguém. Seja com os da fé ou os de fora da fé. Seja com os seus colegas de trabalho, seja com sua família, seja com o seu vizinho. Satanás não quer, ele odeia a comunhão, ele odeia a unidade. Então eu e você temos que entender que Satanás é o opositor. Amém? Mas, entretanto, todavia, como eu já expus aqui, nós temos que ter uma visão equilibrada sobre Satanás. Não é 8 nem 80. Mas nós temos que lutar com as armas certas. Qual que é a arma certa, pastor? Bíblia. Nada que foge daqui. Ah, não, é porque eu ouvi que a pessoa sonhou que é assim que age. Não, é porque lá na outra religião. Não, meus irmãos, esquece tudo isso. O que a pessoa sonhou, o que a pessoa ouviu, o que as outras religiões acreditam. Esquece. Foque nas sagradas escrituras. Aqui está a nossa ferramenta para tudo na nossa vida. O nosso erro é querer sair daqui. É querer fazer algo que Deus não pediu para a gente fazer. É querer proibir algo que Deus não proibiu. A partir do momento que você faz algo que Deus não pediu, proíbe algo que Deus não proibiu, você está se julgando, sabe o quê? Melhor do que Deus, porque Deus não fez, mas você está fazendo. Cuidado, guarde o seu coração. E se temos erros, é nesse tal chamado batalha espiritual. A gente tem que guardar o nosso coração e se limitar às sagradas escrituras. E a terceira e última aplicação. A nossa maior alegria é a salvação de pessoas, meus irmãos. Mais uma vez eu reitero isso. Esse tem que ser o coração do pastor Jean. Esse tem que ser o seu coração. A maior alegria tem que ser a salvação de pessoas. Eu falo para as ovelhas que caminham conosco, que eu tenho um privilégio de cuidar, que se elas comprar um carro, eu vou ficar feliz. Se elas compram uma casa, eu vou ficar feliz, claro. Se elas tiverem um filho, eu vou ficar feliz. Mas o que mais me enche o meu coração, meus irmãos, é ano após ano, mês após mês, semestre após semestre, elas estarem crescendo em Cristo Jesus. Eu não me alegro quando as pessoas compram, têm, conquistam, mas a fé é só um religioso. Entrando, tem 10 anos de crente, tem 5 anos de crente, mas está a mesma pessoa, tem problema com todo mundo, fala mal de todo mundo, tem a vida toda errada, não se entristece com o pecado, não evangeliza ninguém, não batiza ninguém.
Está tudo errado, meus irmãos. A nossa maior alegria tem que ser a salvação das pessoas, o crescimento das pessoas na obra do Senhor. Então, você que é um crente há mais tempos, há alguns anos, estejam firmes, mas estejam crescendo. Que no Natal do ano que vem, em 2023, dia 24 de dezembro de 2023, que você possa lembrar do dia de hoje e refletir. Será que depois daquele dia que o pastor Jean falou comigo, será que eu cresci? Ou estagnei? Ou retrocedi? Eu e você temos que crescer. Sabemos que a caminhada cristã é um processo. Sim, com certeza. Mas um processo tem que ter o processo. Então tem que ter o crescimento. Nós temos que avançar dia após dia. Que essa palavra, meus irmãos, possa ficar gravada no seu coração. E você possa ter esse amor que o apóstolo Paulo tinha aos irmãos de Tessalônica, que eu e você possamos ter esse amor para a igreja, para a nossa família, para aonde a gente passar, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nome de Jesus. Vamos orar e que o Espírito Santo de Deus possa aplicar essas verdades em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada vida que está nos ouvindo, agora ou posteriormente, ser com eles, que essa palavra possa ter sido ministrada no coração deles. E que o Senhor, muito melhor do que o Jean, possa aplicar essa realidade nos corações deles, no nome de Jesus. Senhor, seja com meus irmãos, que essa semente possa frutificar, que eles e que eu não possamos ser somente ouvintes da palavra, e sim praticantes. Que possamos amar os nossos irmãos com todo o nosso coração, que possamos nos sacrificar por causa desse amor, porque o amor tudo sofre. No nome. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.